Por décadas, cientistas tentaram desvendar o segredo da felicidade. Afinal, o que é que nos faz felizes? O que é que controla o nosso humor? Bom, a resposta pode estar numa pequena molécula que circula em nosso cérebro, a serotonina. Mas como uma substância tão importante pode sair de controle quando estiver mal colocada? É isso que você vai descobrir no jornal de hoje. Mas é claro, não podemos falar de cérebro sem falar da importância do sistema nervoso. Por isso, nossa neurocientista Júlia nos explicará mais sobre. É isso aí. Agora a gente vai falar um pouco sobre o porquê que o sistema nervoso é tão fundamental assim. Ele é fundamental porque ele controla as funções vitais, como a respiração e os batimentos cardíacos do nosso corpo. Ele também permite a nossa percepção sensorial, coordenando os sentidos e as respostas aos estímulos do nosso corpo. Ele também é responsável pelo processamento de informações e o armazenamento de memória. E sabe aquelas emoções e expressões repentinas que a gente tem? Então, também é ele que controla. Agora, a nossa pesquisadora científica Esther falará um pouco sobre os estudos atuais realizados sobre os neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias químicas fundamentais para a comunicação entre os neurônios. Eles permitem a transmissão de impulsos nervosos no cérebro e no sistema nervoso como um todo. Existem diversos tipos, como a dopamina, a noradrenalina e, claro, a serotonina. Cada um tem um papel específico e influencia diretamente nossas emoções, cognição e até funções básicas do organismo. E no caso da serotonina, como esse processo funcionaria, doutora Sofia? Bom, a serotonina é como dito o bom humor do nosso cérebro. Ela ajuda a regular o sono, o apetite e até a forma como a gente lida com a dor. Mas ela não é só o hormônio da felicidade, como muitos dizem por aí. Na verdade, ela serve para equilibrar nossas emoções e dependem de várias coisas, como a alimentação e até um pouquinho da quantidade de sol que a gente toma no nosso dia a dia. Por isso, ela não é considerada um hormônio. Mas por que que ela não é considerada um hormônio especificamente, Esther? Embora muitas pessoas acreditem que a serotonina seja um hormônio, na verdade, ela é classificada como um neurotransmissor. A diferença principal é que neurotransmissores atuam diretamente na transmissão de sinais entre os neurônios, enquanto os hormônios são liberados na corrente sanguínea e afetam o corpo de maneira mais ampla e lenta. No entanto, a serotonina também pode ser encontrada no intestino e no sangue, o que contribui para essa confusão. Boa colocação, Esther. Eu também não posso deixar de ressaltar a atuação da serotonina. Bom, como foi visto, a serotonina é um neurotransmissor que ela regula diversas funções do nosso organismo, como o humor, o sono, o apetite, a memória e o bem-estar. Na regulamentação do sono, ela ajuda na produção da melatonina. Ela controla o apetite, evitando excessos alimentares, fornece, favorece, né, a memória e a cognição e auxilia na saúde intestinal, pois grande parte dela é produzida no intestino. Já a falta e o excesso dessa produção, o caso já é ao contrário. Com as pesquisadoras jornalistas Alane e Eloá, nós veremos como elas funcionam. Bom, quando os níveis de serotonina estão abaixo do nível ideal, isso pode gerar uma série de consequências negativas para a mente e para o corpo. E um dos principais efeitos disso é o impacto diretamente no humor. Ou seja, a pessoa começa a ter sentimentos persistentes de tristeza, de irritação, de estresse, enfim. E principalmente os transtornos psicológicos como depressão e ansiedade. Isso ocorre porque a serotonina está diretamente ligada com a sensação de bem-estar. E quando baixa, a pessoa perde prazer de fazer aquilo que antes ela gostava. Então, imagine que a serotonina é como um mensageiro químico no cérebro. Quando está no nível ideal, a pessoa se sente bem, a pessoa se alimenta bem, tem um sono regulado, tem
tem ânimo para encarar os desafios do dia a dia, enfim. Mas quando a serotonina está abaixo do nível ideal, é totalmente ao contrário. É como se o cérebro perdesse esse mensageiro importante e as funções que ele regula começam a falhar. Já quando a serotonina está em nível elevado, isso pode gerar uma condição chamada síndrome serotoninérgica, que acontece quando há excesso desse neurotransmissor. Os principais efeitos incluem agitação, hiperatividade, alucinações e confusão mental. Já nos sintomas musculares, pode incluir rigidez, tremores, espasmos e reflexos exagerados. Já problemas autonômicos pode conter febre alta, aumento da pressão arterial e sudorese excessiva. Nos casos extremos, pode acontecer até uma falência dos órgãos. Esse problema geralmente acontece quando há excesso de medicamento que controla a serotonina, como, por exemplo, antidepressivos. Bem, agora fique com a pesquisadora Valentina. Bom, e como é produzida a serotonina no nosso corpo, né? A serotonina é um neurotransmissor produzido a partir de aminoácidos essencial tripanofano, que obtemos através da alimentação. No corpo humano, aproximadamente 90% da serotonina é encontrado no trato gastrointestinal, onde é sintetizada pelas células serotoninérgicas, pelas células errei as células, pelas células enterocromafins e neurônios serotoninérgicos do plexo mientérico. Essas células armazenam e secretam a serotonina. Agora nós vamos concluir com com a Júlia e a Sofia, o próximo caso. Muita gente se pergunta como você pode dar um boom na serotonina. Com coisas fáceis que a gente pode fazer no dia a dia, né? Sem precisar comprar vitamina, remédio, qualquer coisa do tipo. O principal ponto para você dar um boom na sua serotonina, né, é a sua alimentação. Você comer alimentos ricos em tripanofano, como a banana ou até aquele chocolatinho depois do almoço, principalmente o amargo e castanhas, pode ajudar você na produção da sua serotonina. Além de você ter uma boa, boa qualidade de sono e ter uma boa regulamentação de vitamina D no seu organismo, se expondo ao sol e tendo uma boa alimentação, além de vários outros fatores que a Julia vai falar para vocês. Não para por aí. Exercícios físicos, especialmente os aeróbicos, como a dança, a caminhada, eles aumentam também naturalmente a serotonina no nosso corpo. Além disso, aqueles exercícios que a gente faz para dar uma relaxada, tipo a meditação, o yoga, também são ótimos para deixar o nosso corpo em equilíbrio a partir desse neurotransmissor. Dessa forma, com todas as informações citadas, concluímos que entender o sistema nervoso vai muito mais além do que a teoria. É um conhecimento essencial para a nossa saúde e bem-estar. E saber como ele funciona faz a gente adotar hábitos mais saudáveis, identificar os sinais de alerta e até mesmo contribuir para avanços na ciência e na medicina. E no fim, quanto mais sabemos sobre nós mesmos, melhor podemos viver.